Graça e paz. Quero dar uma breve saudação e convidar você, família de Deus, povo escolhido do Senhor, para louvar, adorar o Senhor nesse período de culto que vamos ter agora. Que o Senhor nos abençoe e você possa louvar e adorar o nome do Senhor. Vamos ter o início do nosso culto com o nosso ministro do louvor, Luigi. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. O amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares.
É um tempo muito especial que Deus está com as mãos estendidas, com os seus ouvidos abertos, para ouvir a oração que se faz neste lugar. Qual lugar? A minha casa, a sua casa, que agora é o templo dedicado e consagrado ao nosso Senhor. Vamos nos preparar para louvar e adorar o Senhor. E como parte inicial deste culto, vou fazer a leitura de Filipenses capítulo 4, do verso 8 em diante, 8 e 9. Diz assim: Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isto o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. No que colocar nossa mente? Naquilo que é bom, e o caminho do Senhor é bom e agradável. Coloque sua mente, seu coração, toda a sua alma a buscar ao Senhor. Dedique-se a Ele, e Ele estará abençoando a sua vida. Vamos orar ao nosso Deus neste momento. Senhor nosso Deus, é no nome de Jesus que nos aproximamos de Ti, clamando: venha sobre nós a Tua bênção e derrama sobre nossas vidas a unção do Teu poder. Que algo novo, especial, miraculoso aconteça sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias nesta noite. Enquanto Te cultuamos, enquanto queremos alegrar o Teu coração, queremos agradecer ao Senhor, vem também, Senhor, e responde às nossas inquietações, às nossas necessidades, sara as feridas, cura as feridas, ó Pai, e recebe louvor e adoração que temos para Te oferecer, e a nossa vida entregue e consagrada no Teu altar, em nome de Jesus, que seja um tempo especial, que seja um tempo de milagres, que seja um tempo de cura, que seja um tempo de libertação. Assim nos abençoe, em nome de Jesus. Louve a Deus com a sua voz, em família, na sua casa, todos juntos, vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus. Tu és tudo que eu mais quero. Meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim.
seguro em tuas mãos. Confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Pai nosso do céu, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja na terra como é
Deixe o céu descer na terra como é no céu. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu descer. Deixe o céu teu, é o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, o poder tua, é a glória pra sempre. Amém. Me escutas quando clamo, calma o meu pensar, levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Me escutas quando clamo, acalma o meu pensar, levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim.
eu preciso de ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Pai, Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade que temos de louvar ao Senhor, erguer louvores ao teu nome, clamar e cantar a tua majestade, a tua santidade. Obrigado, Pai, nós te pedimos, aceita o nosso louvor a ti. Abençoa, Pai, este momento que teremos agora, que é o aprendizado da verdade, da vida, de tudo que está nas Sagradas Escrituras. Abençoa a vida do nosso pastor na comunicação da tua palavra. E abençoa cada um, meu Deus, que está aqui, cada um em sua casa, ouvindo esse momento, que tudo seja pro louvor do teu nome. Amém. Aleluia. Nós podemos dizer, precisamos de Deus na jornada da nossa vida. E num tempo especial, logo após a Páscoa, tendo trazido à nossa mente, à nossa memória, a crucificação, ressurreição de Jesus, a sua ascensão, nós estamos traçando uma série de pregações retratando temas referentes à ressurreição e à nova vida que Jesus proporcionou para mim e para você. E nesta noite em particular vamos observar o texto encontrado em Lucas 24, de 13 a 33, onde mais uma vez Jesus se apresenta ressurreto aos seus discípulos e conversa com eles, dando orientação, instrução a respeito da Sagrada Escritura. Vamos proceder a essa leitura, Lucas 24, de 13 a 33. É a passagem dos discípulos que deixam Jerusalém e vão para Emaús. Descem de Jerusalém para Emaús. Diz assim: E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém 60 estádios, e cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados,
para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondeu um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais são? E lhes disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo também. E como os principais dos sacerdotes e nossos príncipes o entregaram à crucificação e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que redimiria Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos deixaram maravilhados, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que disseram que ele estava vivo. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. A ele não o viram. E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crerem em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia onde iam, e ele fez como quem ia mais adiante. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando à mesa, tomando o pão, o abençoou, o partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe os olhos e o conheceram, e ele desapareceu da presença deles. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava e quando nos instruía sobre as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados 12 e os que estavam com eles. Vamos orar, pedindo para que Deus fale conosco neste momento. Ó Deus, nós lemos a tua palavra, lemos o relato bíblico que Lucas colocou para a nossa meditação nesta noite e clamamos, ó Deus, que a voz do homem seja insignificante perto da voz do teu Espírito a falar nos nossos corações nesta noite. Fala, Deus. Fala, Deus. Fala, Deus, conosco. Fala, Deus, com os teus servos, com as tuas servas. Fala, Deus, com aqueles que estão sedentos de ti. Fala, Deus, com aqueles que estão com o coração amargurado, apertado. Fala, Deus, e a tua voz mude as circunstâncias de cada pessoa que está com a sua necessidade na sua presença agora. Que o teu Espírito Santo seja aquele que esteja tratando o nosso coração para que estejamos experimentando o que é bom e agradável da tua presença perante nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Este é um texto interessante porque logo no início dessa passagem, os discípulos já revelam coisas estranhas que acabaram acontecendo e entre eles já estavam dialogando a respeito do que havia acontecido, de que Jesus havia estado no meio deles, se pronunciou como sendo o Messias, mas com a sua morte eles descreram e ficaram desanimados, ao ponto que o Messias
se coloca ao lado deles na caminhada e pergunta: o que vocês estão conversando entre vocês? Que notícia é esta? Que novidade é esta que vocês estão falando entre vocês? E os dois discípulos perguntam: você é estrangeiro aqui? Você não estava aqui nesse final de semana? Não viu o que aconteceu? O que aconteceu é que o mestre, poderoso em palavras, se colocou no meio do povo e foi poderoso diante de Deus, diante das pessoas, curou, libertou os cativos e trouxe vista aos cegos, trouxe saúde aos enfermos. Mas tu não sabes das coisas que aconteceram? E Jesus perguntou: o que aconteceu? Aí eles foram contando toda a sua experiência de seguir a Jesus. E eles não compreenderam que o Messias, representado naquela pessoa de Jesus Cristo, como sendo filho de Deus, era diferente do que o Messias político que eles aguardavam por tanto tempo, que libertasse a nação do poderio romano. Eles eram subjugados porque foram dominados pela nação romana e então eram parte desta nação, eram parte daquele grande império que já existia por um certo tempo. E eles queriam liberdade, liberdade de realizar suas celebrações, seus cultos, liberdade de poder fazer suas colheitas e não precisar pagar impostos, porque tudo o que as pessoas produziam tinham que ser revertido também o imposto para Roma. Por isso haviam publicanos e até que eram os cobradores de impostos, e até Jesus chamou para estar com eles, principalmente Mateus, e no decorrer da história, no decorrer da jornada de Jesus entre o povo, também chamou Zaqueu para que recebesse a palavra da salvação. Eram publicanos. E como o próprio Zaqueu disse, se defraudei alguém, quero devolver 4 vezes o que roubei e dar metade do meu tesouro para os pobres. Era um homem rico, mas com o peso do trabalho dos seus irmãos. Ele era um funcionário romano, mas mesmo assim explorava os seus irmãos judeus. E eles queriam esta liberdade, ficar livre do governo romano e ficar livre de ter que despender tantos recursos para sustentar o governo romano. O Messias se colocou diante deles, se apresentou para eles, mas eles não entenderam. Eles não entenderam que o Messias havia vindo para libertar o que estava fraco, oprimido, o que estava cansado, o que estava separado de Deus, ausente, longe, completamente separado da comunhão com Deus. Então Jesus explica as Sagradas Escrituras e diz: vocês são nécios, são tardos em compreender o que a palavra de Deus está querendo dizer, então vou contar para vocês o que as Sagradas Escrituras dizem a respeito do Messias do qual vocês estão falando. E ele foi pautando cada parte das Sagradas Escrituras e revelando para eles o que estava acontecendo na frente deles e eles não estavam entendendo. Então Jesus conta a história do Messias, mas que era ele próprio esse que estaria trazendo libertação, não do Império Romano, não das forças do mundo, mas das forças do mal, das forças das trevas, da morte que Satanás estava implantando na vida e no coração de toda a humanidade. E a intenção do diabo é roubar, matar e destruir. Ele quer tirar a paz, ele quer tirar a perspectiva de vida, ele quer tirar a perspectiva de um relacionamento íntimo e próximo, duradouro com Deus. E Jesus, como Messias, prometido e esperado, veio trazer esta libertação, esta
nova oportunidade de estar na presença de Deus. Nós entendemos alguns eventos marcantes nesta passagem que lemos, porque os discípulos ficaram desapontados, tristes, como diz a própria escritura que lemos. Caso contrário, eles não teriam deixado Jerusalém, eles permaneceriam lá, mas abandonaram o lugar onde Cristo falou: fiquem aqui, e retornaram para a sua cidade, um povoado chamado Emaús. Eles deixaram o convívio com aqueles que estariam recebendo a revelação da presença viva de Deus em Jesus Cristo. Ficaram tristes, desapontados, decepcionados. Nós, por vezes, nos decepcionamos e nos frustramos com muitas coisas. Esperamos um presente e ele não chega. Esperamos uma dádiva, um abraço, um beijo, uma palavra de carinho, mas esta palavra não chega. Ficamos decepcionados com as coisas, com as pessoas, com o mundo. Ficamos decepcionados até quando levantamos de manhã e queríamos sair para passear e está chovendo. Nós ficamos desapontados. Nós ficamos desapontados quando vamos passear e alguma coisa triste acontece, nos amarguramos e nos prostramos. Assim também aqueles dois homens, aqueles dois discípulos, estavam desapontados e não viam mais a possibilidade, a expectativa de ver o que Jesus tinha falado de verdade aconteceu, porque na concepção deles, aquele Messias foi crucificado, morreu e foi sepultado e acabou. Então esse desapontamento os levou a abandonar as palavras que haviam ouvido. Mas Jesus, no interesse de trazer também a verdadeira concepção daqueles discípulos e de como eles precisavam se ater à sua palavra e proclamar aquilo que haviam visto e ouvido no decorrer dos 3 anos de jornada junto com Jesus, eles deveriam ser animados, encorajados e fortalecidos. Isso Jesus faz estando com eles no partir do pão, no proclamar as Sagradas Escrituras e ao se revelar, dando para eles o pão abençoado, da mesma forma como ele tinha o costume de fazer nas refeições, partindo o pão, abençoando e dando aos discípulos. Aí eles entenderam que o preceito do retorno de Jesus quanto ao voltar à vida e continuar o ministério estava acontecendo a partir da ressurreição. Nós, por vezes, não entendemos muito bem os mistérios da ressurreição. Nós cremos, não podemos deixar de crer, mas nós não entendemos muito bem o que acontece nesse ressurgir do Cristo, do Messias. Algo que nós precisamos ter em mente é que, se nós não entendemos na sua totalidade, nós precisamos continuar a crer, pois Ele está conosco. Se nós deixarmos de acreditar na ressurreição, deixarmos de acreditar que Ele venceu a morte, que Ele colocou o diabo sob os seus pés, como capacho sob os seus pés, como estrado sob os seus pés, nós somos pessoas que, como o próprio apóstolo São Paulo diz, miseráveis, porque nós também não aceitamos a nossa própria ressurreição. Como cristãos, temos que entender a respeito da ressurreição e crer que, da mesma forma como Cristo venceu a morte, nós também venceremos a morte. Vencemos a morte da alma, porque Cristo nos deu vida, estando nós mortos em nossos pecados e ofensas, e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. E nós vamos morar com Ele depois que toda a existência terrena se acabar. E nós também seremos ressuscitados com Ele
para estarmos junto com Ele por toda a eternidade. 1 Coríntios 15, 19, Paulo está falando isso. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, porque tem mais coisa. Se nós estamos esperando apenas que Cristo estenda a sua mão e nos abençoe, cure as enfermidades, liberte do mal, nos torne pessoas prósperas financeiramente, nos dê uma família abençoada, pronto, acabou. Paulo está dizendo, somos os mais miseráveis, mas temos que crer no futuro de ressurreição junto com Deus na eternidade por Jesus Cristo. A ressurreição é um mistério? Temos muita coisa que aprender a respeito da ressurreição? Sim, mas nós cremos que Jesus Cristo ressuscitou do meio dos mortos e dá sua palavra de vida, nos regenerando o coração, transformando o nosso ser para caminharmos na sua presença. Naquele encontro, no caminho de Jerusalém até Emaús, os discípulos, aqueles 2 discípulos foram instruídos, ouviram a respeito do Messias e receberam a palavra de que era de confirmação a respeito de tudo aquilo que Jesus havia feito. Então Jesus estava procurando animá-los, renová-los, fortalecê-los e dizer: voltem a me seguir, porque eu quero encaminhá-los a uma jornada muito mais excelente do que a que vocês estão tendo agora, que é saindo de Jerusalém, indo para longe da presença de Deus. Então, quando eles estavam cansados, desanimados da jornada extenuante que haviam tido durante o ministério de Jesus de 3 anos, eles voltaram caminhando, talvez fossem 12 a 13 quilômetros, mais ou menos 2h30, 3 horas, e se foram conversando, talvez esta jornada demorou um pouco mais, mas que sejam 3 horas, 3h30 em média, dá para conversar muito, dá para bater um papo legal, dá para colocar todas as dúvidas para fora. E como Jesus estava ali com eles, ele estava como um mestre, dizendo para eles que a palavra de Deus estava se cumprindo naquele tempo presente. E eles então estavam sendo renovados, ensinados e estavam preparados para retornar de Emaús para Jerusalém. Topograficamente era uma subida agora. Então, nós podemos imaginar que eles desceram da presença de Deus e agora vão subir para Jerusalém, subindo também para estar na presença de Deus. Eles foram animados. O desânimo tem que acabar. Se as lutas, as dificuldades nos ocasionaram desânimo, frustração, dor, mágoa, tristeza, perdas que nós julgamos ser irreparáveis, nós precisamos ouvir a voz do Senhor dizendo: anima-te, renova-te, esforça-te, que eu estou com você. Tu somente ser forte e corajoso, como foi dito para Josué, que Deus prometeu estar com ele e Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Tem o tempo do desânimo, o tempo de fugir do lugar da derrota, mas tem o tempo de acordar e sentir o coração queimando, sentir o coração ardendo. Quando Jesus falava com os discípulos, eles foram tocados por esse poder, por esta palavra, então deixaram Emaús e voltaram para Jerusalém renovados e contaram para os discípulos o que eles haviam experimentado, de ter se encontrado com Jesus, de ter sido transformados por Jesus também e de serem animados e motivados na caminhada. Muito interessante, porque já era noite, eles convenceram Jesus a pousar com eles, a lanchar com eles. Mas quando Jesus terminou a ceia, eles não se preocuparam que era de noite, que era perigoso, não. Eles voltaram imediatamente para Jerusalém. E se eles fizeram aquela jornada em 3h30, eles demoraram menos de 2 horas, pela emoção, pelo ânimo renovado que se formou no coração deles, pela presença, pela revelação que Jesus se colocou na presença deles e se fez presente
para eles também, novamente, para que eles continuassem na jornada. E esta é a jornada que nós também somos chamados a cumprir. De Emaús para Jerusalém, talvez não seja uma jornada terrena, mas sim uma jornada de fé, uma jornada de esperança, uma jornada de vitória, uma jornada de lutas, mas uma jornada de vitórias, com aquele que é mais poderoso do que quem está no mundo. O diabo está cuidando, está dominando as coisas do mundo. O pecado tem sido algo natural e normal na vida das pessoas, mas o que é normal e natural para as pessoas, porque o diabo está colocando no mundo como normal, Deus está dando a vitória em Jesus Cristo, libertando, curando, sarando e salvando o pecador da morte eterna, da morte espiritual. Esta é a jornada de fé que Deus nos chama para caminhar em Jesus Cristo. As lutas, os desafios, as dificuldades, talvez continuem. E é mais certo que continue sim, porque no mundo nós teríamos aflições, como o próprio Jesus disse. Mas ele deu a palavra de segurança para nós, de ânimo, de motivação, de fé, de esperança. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E a mesma esperança e expectativa dele está dizendo para nós, e vocês também hão de vencer. Vocês também são vencedores sobre todas as artimanhas, as armadilhas do inimigo, do diabo, e ele não terá domínio sobre vocês. Vocês são vencedores, assim como eu venci o mundo, vocês também hão de vencer o mundo. Os dois discípulos chamaram Jesus para pousar com eles, para fazer uma ceia com eles e dormir com eles ali na sua casa. E nós precisamos também fazer esse convite para Jesus. A luta está grande, o desafio está difícil, estamos desanimados. Convide Jesus, Jesus vem morar no meu coração, vem fazer diferença na minha vida, vem fazer com que o ânimo, a motivação, a fé, a esperança estejam tomando conta do meu coração e me faça caminhar nessa jornada de fé, sabendo que não vou sozinho, mas que tu estás comigo. E não há melhor companhia do que a presença de Jesus junto a nós. Ele faz o nosso coração arder, ele faz com que haja um novo ânimo, que possa brotar algo novo, especial no nosso coração, que nos motive e nos impulsione nessa jornada de fé em direção à presença de Deus e à sua vontade, que é maior do que a vontade de qualquer ser humano, é melhor e maior do que qualquer plano que nós possamos ter traçado para as nossas vidas. Como diz a Escritura, amanhã vou fazer isto ou aquilo, amanhã vou conquistar o mundo. Mas Deus está dizendo, se Deus quiser, Ele nos dará o amanhã para que sejamos vitoriosos. Você quer fazer parte desta caminhada melhor do que ir de Jerusalém para Emaús? E melhor do que ir de Emaús para Jerusalém? Uma jornada de fé, de esperança, de renovação? Diga para Deus, eu quero. Eu quero sim estar marcando os meus passos nessa jornada de fé. Uma caminhada que Deus está nos dando oportunidade para estarmos na sua presença. Se você, porventura, em alguma ocasião, já disse, eu desisto, eu estou triste, não quero mais continuar, não estou compreendendo direito as coisas de Deus para a minha vida, Ele está querendo animar você agora e dizer, eu estou com você, eu quero caminhar com você e quero te dar a vitória, a mesma que dei para Jesus, a mesma que dei para os discípulos que desceram para Emaús e voltaram correndo para Jerusalém. Eu quero dar a vitória para você também. Que você esteja dizendo, eu quero esta vitória em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Se você quiser se ajoelhar, levantar as suas mãos, faça como você quiser e se sentir a liberdade.
junto da sua família. Mas peça para Deus, Deus, me renova nessa jornada de fé, como fizeste com aqueles 2 discípulos que estavam desanimados e o Senhor os animou. Vamos orar. Ó Deus, nós clamamos o toque especial do Senhor sobre as vidas que estão participando deste culto, ó Pai, desta celebração, na sala, no quarto, no escritório, seja onde for, ó Deus, no trabalho talvez até, mas que seja um tempo de renovação, que o Senhor esteja tocando agora, Senhor, tocando agora o coração, tocando agora a mente dessa pessoa, tocando o físico dessa pessoa, esta família que está de joelhos, esta família que está de mãos dadas, apertando a mão do pai, do filho, apertando a mão do cônjuge. Deus, em nome de Jesus, toca neste momento sobre estas vidas e faça com que a motivação do Senhor tome conta dessas vidas e faça com que o desânimo, a tristeza, todo sentimento negativo caia por terra em nome de Jesus. E a grande experiência do ânimo, da motivação, da renovação, da esperança e da fé renovada tome conta da vida dessas pessoas, dos teus filhos e filhas, e que em nome de Jesus a palavra da vitória seja outorgada e derramada agora em nome de Jesus, para a tua glória e para o teu louvor. Resgata, Senhor, estas vidas e coloca-as a caminhar de Emaús para Jerusalém, correndo, com o coração ardendo, com o coração pegando fogo pela unção do Senhor que está sendo derramada agora sobre a vida dela. Em nome de Jesus, renova e traga ânimo dobrado, renovado para estas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Quero convidar você para o nosso último momento de oração. Antes, gostaria de trazer alguns avisos. Quinta-feira nós temos nosso encontro de casais, às 8h30 da noite. Que nós estejamos presentes junto com o nosso irmão Luiz e a Karina, que são os responsáveis por este trabalho. O link sempre é passado pelo WhatsApp, um pouco antes da reunião, do encontro, para que todos possam estar participando. Também, na própria quinta-feira, nós temos o nosso jejum regional. O jejum começa na quinta-feira, logo depois do jantar, e vai até sexta-feira, onde uma das igrejas da região faz também um momento do culto, da celebração, e está entregando esse tempo especial de oração ao Senhor. Para que nós fazemos esse jejum? Para que Deus promova a cura, para que Deus promova a libertação deste mal, desta pandemia, para que dê a possibilidade da vitória para mim e para você. Então, nós começamos depois do jantar na quinta-feira e vamos até sexta-feira, logo depois do meio-dia. Domingo também temos nosso tempo de escola dominical, às 10 horas da manhã. Hoje foi um tema muito bacana e gostoso, santificação e crescimento cristão. Então, nós podemos estar também na próxima semana, estar vendo alguma coisa nesse aspecto. A lição de hoje está no YouTube para você ver, tá? Já passamos no WhatsApp o endereço. Se você quiser, não recebeu, peça para a gente, que a gente vai colocar de novo. E o culto à noite, às 19 horas, nós estamos retornando ao nosso culto presencial, mas também online. O limite de pessoas é pequeno, 27 pessoas, então nós vamos lançar a lista para as pessoas se inscreverem para o culto também. A assinatura da voz missionária e no cenáculo já foram renovadas, agora precisamos acertar as contas com a irmã Eladir. A voz missionária é R$ 35,00 e no cenáculo R$ 41,00. Então, se você tem a sua assinatura, procura a gente vai estar passando o Pix da dona Eladir para vocês fazerem os acertos. Nós precisamos orar para que Deus nos dê a cura, livramento, libertação de todos os males, principalmente da pandemia, que nós também estejamos orando pelas famílias que sofrem. Pastor Cristiano, de Tijucas do Sul, está com a sogra internada em Curitiba. Ela foi estubada sexta-feira,
mas hoje teve um agravamento com uma secreção e o médico fez uma proposição de uma nova reintubação por 2 dias, para ver se essa secreção diminui e ela pode ser extubada novamente para ter, então, toda a trajetória de alta. Mas ela também foi infectada pela Covid, está internada há quase 1 mês. Que Deus abençoe a nossa irmã Gessi, que é mãe da Alice, esposa do pastor Cristiano de Tijucas do Sul. Vamos continuar a orar por aqueles que estão sofrendo por isso também. Os hospitais ainda estão lotados, ainda há fila de pessoas esperando internação, mas nós queremos crer e clamar para que Deus dê a cura, a vitória, e as pessoas já estejam recebendo altas do hospital, para liberar também espaço para as novas pessoas que estão infectadas, mas que isso seja cada vez menor o nível de infecção, de novos contágios, para que a pandemia seja vencida também, que Deus dê sabedoria e vitória para nossas vidas, né? No último momento de conclamar para a oração, é para você consagrar sua vida, os seus talentos, também os seus recursos financeiros, para que você tenha prosperidade para ter para você e também para estender a mão para ajudar o próximo e necessitado. Vamos orar por uma semana abençoada? Peça a Deus agora que Ele abençoe a sua família, que Ele te dê livramento, que dê uma semana cheia de vitórias. No meio das lutas, você é uma pessoa vencedora, em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus, é no nome de Jesus que te agradecemos por este tempo que passamos em estar cultuando o teu nome, louvando, adorando, exaltando o nome do Senhor. Pai, eu clamo, Senhor, para que o Senhor esteja recebendo e acolhendo a nossa gratidão. Nós encerramos o culto, mas não queremos sair da tua presença. Queremos que a tua presença continue marcando a nossa vida, o nosso coração. Também, Senhor, que o Senhor nos dê prosperidade, abundância, para que nós tenhamos a despensa sempre cheia, abastecida, até para ajudar os outros, ó Pai, e sejamos bons mordomos de tudo que o Senhor tem dado e feito para nós. Abençoa também, ó Pai, aqueles que estão fazendo suas ofertas, seus dízimos, através de PIX, através de transferências bancárias, de depósito, ou pedindo para que as pessoas vão até suas casas retirar o seu dízimo, a sua oferta, mas que a tua igreja esteja sendo mantida, Deus, por esses que são os fiéis ao Senhor, até mesmo nas suas finanças, ó Pai. Que o Senhor dê graça e abençoe a todos. As famílias sejam renovadas e abençoadas por Ti. Rogamos também pela nossa irmã Gessi, que está internada em Curitiba, no Hospital Vitória. Que o Senhor, assim como o nome desse hospital traz, dê a vitória para ela, Senhor, e a cura sobre os males que têm afligido o seu físico, ó Deus. Assim, Senhor, nós colocamos a Gessi, a Alice, o Melquisedeque, o Cristiano, na tua presença para que cuides e renove esta família, Senhor. E tantos demais que fazem parte do nosso círculo de amizade e de família cristã, que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Receba a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja conosco, povo de Deus, e permaneça para todo sempre. Amém. Amém. Uma semana abençoada. Obrigado ao Luíde e ao Lucas, que nos ajudaram na transmissão desse culto. Tenha uma boa semana.